Olá, personas! Eu sou a Tamiris e bem-vindos ao TV Tamiwai. Eu estou aqui com um visual novo para falar do livro As Memórias de Sherlock Holmes, que eu tinha prometido no vídeo de leituras de janeiro. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou falar sobre este livrinho aqui. Mas, como eu já falei pra vocês que eu já tinha lido os outros livros do Sherlock Holmes, e não faz muito sentido eu começar de um livro aleatório lá no meio pro final, então eu vou comentar também um pouquinho sobre esse livro aqui, que eu li ele inteiro, que são os 3 livros do Sherlock. Um Estudo em Vermelho, Sinal dos Quatro e As Aventuras de Sherlock Holmes. Então, começando por esse daqui, Um Estudo em Vermelho e O Sinal dos Quatro são livros de romance, enquanto As Aventuras de Sherlock Holmes são de contos. E esses livros contam como o Sherlock Holmes investiga os casos em que ele trabalha, mas isso é contado na visão do Watson, que é o melhor amigo dele. Nesse primeiro livro aqui do Estudo em Vermelho, o Watson e o Sherlock Holmes, eles se conhecem, e aí o Watson vai percebendo toda a peculiaridade da personalidade do Sherlock Holmes, que ao mesmo tempo que ele é muito retraído, ele também é muito expansivo quanto aos casos. Eu não sei explicar direito, sim. E aí o Watson, ele começa a relatar em que ele vê o Sherlock Holmes trabalhando, porque tem muitos casos que o Watson não participa desses casos, porque são casos mais isolados, são casos menores, só que o Sherlock, ele sempre prefere muito que o Watson, que é o melhor amigo dele, participe dos crimes junto com ele se sente mais à vontade, etc. Aí esses livros são escritos por Arthur Conan Doyle. Então não é tipo uma biografia de alguma pessoa que exista de verdade, porque eu cheguei a pensar, né, a cogitar isso. Só que depois que eu me toquei que o autor é outra pessoa, não é o Watson, no caso. Mas enfim, nos romances, o que eu percebo é que a polícia, ela vai atrás do Sherlock Holmes para que ele ajude elas a desvendar um crime que não tem muita pista. A pessoa que fez aquele crime, ela não deixou tantos rastros. E assim, o Sherlock Holmes, que usa muito da observação. Por exemplo, quando tem uma pegada no chão, ele sabe pelo tamanho dessa pegada e pela distância de uma pegada com outra, tipo a altura da pessoa ou quanto ela calça, umas coisas meio assim. Então ele consegue desvendar a partir dessa lógica, desses pequenos detalhes de observação. E nos contos, na verdade, não é a polícia que vai atrás dele, é mais casos isolados e mais curtinhos, em que vai uma pessoa lá que aconteceu alguma coisa estranha com ela e contrata os serviços do Sherlock Holmes para poder desvendar aquele pequeno mistério. Então, vindo com esse livro, eu sou meio ruim para falar de contos, mas eu vou tentar. Esse livro aqui eu gostei bastante, e uma coisa que eu achei meio intrigante é que no final desses contos dá a entender que ele não vai mais participar de nenhum caso, que todos esses escritos sobre Sherlock Holmes vão acabar, e é por isso que eu tô meio curiosa pra saber como é que eles vão fazer aqui no Conde Baskerville, que é o próximo livro, como é que o Sherlock ele vai voltar a investigar. Eu gostaria de fazer uma resenha mais decente, não é mesmo? Falando mais ou menos a história de cada conto e tal. Talvez eu possa ver aqui uma história que eu gostei muito. Deixa eu ver. Eu acho que essa é a primeira história que tem aqui, mas eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês ficarem meio curiosos. Peraí que é muito difícil aqui. Eu tô meio perdida. É porque eu não lembro muito bem. Porque como são muitas histórias, aí eu leio uma, aí eu já vou pra outra, aí acaba que fica meio embananado na minha cabeça, mas tudo bem. Vamos falar dessa daqui do O Rosto Amarelo. Um cara, ele vai lá conversar com Sherlock Holmes porque ele se mudou para uma casa nova num lugar afastado com a esposa dele e parece que ela nunca tinha mentido para ele. Eles eram, tipo, super abertos e super amavam um ao outro. Só que aí depois ela começou a ter um comportamento estranho, depois que a casa vizinha dele tinha sido alugada, e aí ela começou a fazer visitas estranhas, aparecer naquela casa.
E quando ele via pela janela, aparecia um rosto meio amarelado, meio deformado, meio sombrio, meio escuro, que sempre ficava vigiando. E aí ele tava achando aquilo muito estranho. E aí o Sherlock ele vai lá e tenta investigar. E uma coisa que eu acho super interessante também aqui nos livros do Sherlock Holmes é que vira e mexe nos contos, ele erra a sua dedução. E é falado aqui também que o Watson ele não gosta muito de relatar os casos em que o Sherlock erra, porque ele sabe das habilidades do Sherlock Holmes e não quer que essa habilidade seja diminuída por causa de um outro errinho. Mas tem alguns casos que o Watson quer relatar porque ainda consegue mostrar como o trabalho do Sherlock Holmes é bom, entendeu? Então, é como se mostrasse que o Sherlock ele não é perfeito no que ele faz. Como muita gente não é perfeito no que faz. Às vezes a pessoa é muito, muito, muito boa, mas ela não é perfeita. Então, é uma coisa incrível, sabe? E mesmo ele errando, a lógica que o Sherlock Holmes usa é uma lógica muito boa e que faz sentido. E que poderia muito fácil ser aplicada ali conforme os fatos, entendeu? Mas enfim, o Conde de Baskerville está aqui marcado para fevereiro. No final de fevereiro eu leio e trago, talvez no começo de março também, o vídeo desse livro. E eu acho que vai ser muito mais fácil de eu falar, né? Porque não vai ser vários contos, várias histórias. Isso fica meio difícil pra mim. Porque eu também não assisto muitos vídeos, não vejo muitos vídeos falando sobre contos. Talvez lendo um pouquinho mais, como vai ter muito livro de contos aí pela frente, porque de romance só vai ter o Cão de Baskerville e outro do outro livro, e mais 3 livros de contos. Então eu vou ter que ver aí um jeito de ser mais clara nos meus vídeos. Eu tô aqui apenas iniciando, vendo mais ou menos o que é legal falar. E aí eu venho com um vídeo decente dos próximos pra vocês. Então é isso, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Digam aqui nos comentários o que vocês acham do Sherlock Holmes, se vocês já leram, e o que vocês acham do Memórias de Sherlock Holmes. E se vocês têm esses box aí, se já leram tudo, o que vem por aí, sem spoilers, por favor. Me falam se melhora o livro, algo assim, tá bom? Um beijão, espero que tenham gostado. Tchau!